Graça e paz. Estamos no capítulo 28 de Êxodo, um dos capítulos mais importantes de toda essa trajetória, porque é nele que nós vamos encontrar as orientações para a confecção das vestes sacerdotais. E por que ele é tão importante assim? Porque desde que o homem caiu no Jardim do Éden e que ele percebeu que estava nu, ambos perceberam que estavam nus, e por isso, depois que o pecado entrou, eles se envergonharam por essa condição de nudez e coseram então folhas de figueira para cobrir a nudez. Então vem o Senhor, remove aquela vestimenta e começa a vesti-los da forma adequada. O animal é morto e com a pele do animal, então a nudez do primeiro casal é coberta. No entanto, no decorrer da história, Deus vem trabalhando para trazer uma vestimenta digna. E nós acreditamos que a vestimenta sacerdotal, ela reflete toda a obra de Cristo Jesus, revestindo o homem que estava numa condição de nudez, porque ele foi despido da glória de Deus lá no Jardim do Éden, mas através da obra do Calvário, o Senhor vem com santificação, com justificação, com desenvolvimento desta obra, a fim de que o homem possa, em Cristo Jesus, obter as vestimentas que glorificam a Deus. E é nesse capítulo 28 que nós vamos encontrar sobre as vestes sacerdotais. Começando pela estola sacerdotal, ou éfode. Era nessa estola a principal vestimenta do sumo sacerdote, que nós encontramos duas pedras de ônix, uma de um lado do lado esquerdo e outra do lado direito. E em cada uma delas, 6 nomes dos filhos de Israel. 6 de um lado, 6 do outro, 12 nomes sendo levados diante de Deus. O sumo sacerdote tinha a responsabilidade de levar nomes diante de Deus. Quando ele ia apresentar o sacrifício, especialmente no sacrifício anual, no sacrifício mais importante do ano, ele entrava no lugar santíssimo, no lugar mais importante do tabernáculo, levando os nomes dos filhos de Israel nos seus ombros. E ombros falam de cargas. O sumo sacerdote levando as cargas de uma nação. Cristo levou as nossas cargas. Cristo levou os nossos nomes e apresentou-se diante do Pai, levando o meu fardo e levando o seu fardo. E nessa estola sacerdotal nós encontramos o ministério de Jesus, o ministério da identificação com o nosso sofrimento, com os nossos fardos, levando os nossos nomes diante de Deus. Nessa estola sacerdotal havia um peitoral com 12 pedras. Cada pedra era uma pedra diferente da outra, mas todas elas representando os filhos de Israel. 12 pedras que representam pedras não brutas, mas pedras já trabalhadas, como Deus nos vê, importantes, preciosos, lapidados. Fomos tirados deste mundo, do lamaçal de pecado, mas o Senhor vem com a sua palavra e com o seu Espírito, nos lapidando, nos trabalhando, permitindo a cada um de nós o acesso à presença de Deus por meio de todo o trabalho que Deus realiza em nossas vidas. É nesse peitoral, é nessa peça da vestimenta sacerdotal que nós encontramos também o Urim e o Tumim, que eram 2 pedras que, segundo os estudiosos, representavam o sim e o não de Deus. No entanto, hoje não precisamos mais de pedras, não temos mais pedras para nos dirigir, porque o Espírito de Deus habita no nosso espírito, trazendo o sim e o não de Deus. Nós temos a testificação pela paz de Cristo em nosso coração, ou pela ausência de paz, nós podemos entender quais as direções que Deus traz para a nossa vida. Nós tínhamos também na vestimenta sacerdotal a túnica azul, que ficava abaixo do éfode. E nessa túnica azul, na borda dessa túnica, nós tínhamos sinos e romãs intercalados por toda a borda dessa túnica azul. Os sinos ajudavam a fazer barulho enquanto o sumo sacerdote estivesse no lugar santíssimo. Enquanto o sino tocava, quem estava do lado de fora sabia que Deus estava recebendo o sacrifício. Era sinal de que o sumo sacerdote estava em movimento e de que Deus estava aceitando o sacrifício em favor do povo. E as romãs, cheias de sementes, representam uma vida frutífera. Jesus é aquele que se move diante de Deus, é aquele que
que age em nosso favor, cujo sacrifício é aceito pelo Pai, mas uma vida frutífera, uma vida que agradou ao Pai, que não agradou-se a si mesmo, mas agradou ao Pai, uma vida frutífera e que nos mostra exatamente o tipo de vida que nós devemos viver. Uma vida em movimento, que adora a Deus, que sacrifica a Deus, que se apresenta diante de Deus, mas uma vida que manifeste o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, uma vida que agrada a Deus. Por baixo dessa túnica azul, também uma túnica branca, que representa a justificação. Cristo foi o justo do Pai, foi o justo de Deus, uma túnica branca, que representa uma vida sem pecado e para nós também representa uma vida justificada, nós que viemos do pecado, do lamaçal do pecado, mas fomos justificados em Cristo Jesus. Por isso as nossas vestes são alvas por causa não das nossas obras de justiça, mas do que Cristo fez por nós, entregando a sua vida para que hoje nós pudéssemos ser revestidos da justiça de Cristo. O sumo sacerdote também tinha uma mitra, que era um turbante sobre a sua cabeça, e na parte frontal deste turbante, uma plaquinha de ouro dizendo Santidade a Yahvé. O Senhor Jesus manifestou durante todo o seu ministério uma mente limpa e uma mente santa, mostrando a cada um de nós que nós devemos ter também pensamentos puros, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz: no demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há algum louvor e se há alguma virtude, nisso pensai. Santidade é a Yahvé, um turbante, uma mitra limpa, pensamentos puros, pensamentos voltados para Deus, pensando naquilo que é do alto. E o cinto, que ajusta todas as peças, e todas essas peças dessa vestimenta do sacerdote, do sumo sacerdote, mas um cinto que está alinhado com as mesmas cores, também do tabernáculo e das vestimentas sacerdotais, ministrando que a nossa vida tem que ser coerente com aquilo que falamos, coerente com aquilo que vivemos, que tem que haver coerência com o céu, coerência com o sacrifício de Cristo, coerência com a realeza, coerência com os pensamentos que são do alto, coerência com o ouro que é divino, para que o nosso caminhar seja semelhante ao caminhar de Cristo, o nosso sumo sacerdote que entrou no santíssimo lugar para interceder por nós. Que você hoje, em mais este dia de reflexão, possa se revestir desta vestimenta gloriosa por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Em nome dele é que oramos. Amém.